educação é um direito humano básico. A gente diz que a educação é um direito humano básico porque é praticamente impossível você garantir os outros direitos civis, políticos, econômicos e culturais sem que você garanta o direito à educação. Garantir o direito à educação, na verdade, significa garantir fundamentalmente 4 oportunidades. Em primeiro lugar, você tem que garantir que cada criança ou adolescente tenha o acesso à escola. Sem acesso à escola é impossível garantir o direito à educação. Mas, obviamente, que garantir o acesso à escola para uma criança ou um adolescente não é tudo no direito à educação. O direito à educação requer também que você garanta que cada criança, cada adolescente tenha a oportunidade de progredir no sistema educacional, tenha a oportunidade de concluir as etapas, tenha a oportunidade de ser promovida ao final de cada ano letivo. Mas ter acesso a uma escola e uma escola que te dê a oportunidade de ser promovido, evidentemente que não é tudo. Você precisa que essa criança não só vá à escola e seja promovida, seja aprovada de um ano para o ano seguinte, mas que ela aprenda durante esse ano letivo. Então, o terceiro componente do direito à educação é a oportunidade de aprendizado. A gente quer garantir que cada criança, cada adolescente tenha acesso a uma escola, passe de ano e aprenda. Mas esses 3 aspectos não são suficientes para você garantir o direito à educação de uma criança ou um adolescente. Essa criança e esse adolescente, além de ter acesso à escola, passar de ano, aprender, ela precisa que esse aprendizado seja significativo para a sua vida, para que ela consiga definir aquilo que ela gostaria de ter ao longo da vida e que ela ajude essa criança, esse adolescente, a alcançar as realizações que ela tinha planejado nesse projeto de vida. Bom, garantir o direito à educação para todos, portanto, não é uma tarefa simples, nem acontece do dia para a noite. É um processo que, em geral, demora muito mais tempo do que a gente gostaria que demorasse. O objetivo desse vídeo é discutir em que estágio está o Estado de Sergipe no processo de garantir o direito à educação para todos. E nós vamos ver que, na verdade, Sergipe, em relação ao resto do Brasil, quer dizer, esse é um vídeo onde a gente vai discutir a posição de Sergipe em relação às metas do Plano Nacional de Educação e em relação à posição relativa dos demais estados brasileiros. E o que a gente vai ver é que Sergipe está numa posição relativamente desprivilegiada, numa situação difícil, precisando melhorar o seu sistema educacional em todos os níveis, mas particularmente nos anos iniciais. Meu objetivo aqui primeiro vai ser apresentar essa comparação entre a situação de Sergipe nos anos iniciais, nos anos finais do fundamental e no ensino médio, e tentar mostrar que a situação de Sergipe ela é mais preocupante nos anos iniciais do que, na verdade, no ensino médio, com os anos finais ocupando aí uma posição intermediária. Então, esse gráfico aqui que mostra o IDEB, né, dos anos iniciais para todos os estados brasileiros em 2017, que é o último que a gente tem, mostra que Sergipe está na 27ª posição. O Sergipe tem o menor IDEB para os anos iniciais de todas as unidades da federação, né? Quando a gente vai para os anos finais, a posição de Sergipe é a mesma, ele tem a última posição, só tem que nesse caso ele está empatado com o 25º e o 26º colocado. Então, nesse caso, tem um empate aí de 3 estados com menor IDEB, mas a posição de Sergipe continua sendo bastante preocupante, sendo o Estado brasileiro com o menor IDEB, portanto, tem o menor IDEB nas séries iniciais, tem o menor IDEB nas séries finais. Quando a gente vai para o ensino médio,
Sergipe não tem o menor IDEB. Sergipe está ali ainda entre os estados brasileiros com o pior IDEB, mas não com o pior IDEB. Ele está ali na posição 22, 23, ou seja, tem uns 4 estados brasileiros que têm um IDEB ainda pior do que Sergipe. Ou seja, em resumo, Sergipe tem uma posição bastante delicada, tanto nos anos iniciais como nos anos finais do ensino fundamental, e uma posição um pouquinho melhor, uma posição quase intermediária no ensino médio. Bom, vamos olhar então para os anos iniciais em profundidade, né? Vamos discutir um pouco que fatores imediatos levam Sergipe a estar nessa última posição em termos de IDEB dos anos iniciais. A gente sabe que o IDEB é sempre formado de uma medida de fluxo educacional, de uma medida de taxa de aprovação e uma medida de aprendizado, né, que é o aprendizado em matemática e língua portuguesa ao final do 5º ano. Qual desses 2 fatores explica com mais ênfase essa situação de Sergipe, como esses indicadores têm variado no tempo e o que a gente precisa mudar para que Sergipe saia dessa última posição. Primeiro vamos olhar o IDEB em si. Quer dizer, esse gráfico mostra que Sergipe está em último lugar em termos do nível do IDEB em 2017. Mas em termos da sua variação ao longo da última década, de 2005 a 2017, quer dizer, nesses 12 anos, como é que foi a evolução do IDEB em Sergipe? E o que a gente vê aqui é que Sergipe não é o estado brasileiro que teve o menor progresso, mas apenas 2 estados brasileiros tiveram um progresso menor que Sergipe. Então, Sergipe, na verdade, está hoje na última posição, em grande medida porque progrediu muito pouco ao longo desses últimos 12 anos. Esse progresso lento, né, que nesse gráfico a gente pode perceber que a linha vertical amarela é a média brasileira e a linha vertical é a média para o Nordeste. A gente pode perceber que Sergipe teve um progresso nesses 12 anos que é bem pior do que o progresso brasileiro e bem pior do que o progresso que aconteceu na região Nordeste. Isso pode ser visto nesse gráfico, que permite a gente relacionar a evolução de Sergipe com a meta de IDEB para o fundamental, para os anos iniciais do fundamental. Esse gráfico mostra, em azul claro, é a evolução de Sergipe, em verde é a evolução do Nordeste. A gente pode ver que em 2005 o Sergipe e o Nordeste eles estavam praticamente empatados. A gente pode ver que em 2017 Sergipe está bem abaixo do Nordeste e bem abaixo da média brasileira. Mas o fato de Sergipe estar bem abaixo do Nordeste é o que faz Sergipe estar abaixo dessa linha vermelha pontilhada, que é a meta para Sergipe. A gente pode ver que se Sergipe tivesse continuado como estava em 2005, junto com a média para o Nordeste, Sergipe estaria acima da linha pontilhada, da linha vermelha pontilhada, e, portanto, estaria cumprindo a sua meta. Então, a razão pela qual Sergipe não cumpre com a sua meta do fundamental anos iniciais, aliás, Sergipe é um dos poucos estados brasileiros que não cumprem com a meta dos anos iniciais do fundamental, com a meta do IDEB dos anos iniciais do fundamental. A razão pela qual Sergipe não cumpre é porque Sergipe teve uma evolução muito inferior à evolução do Nordeste, como esse gráfico pode mostrar, né? Se Sergipe tivesse tido a evolução do Nordeste, Sergipe teria cumprido com a sua meta com uma certa facilidade. Bom, então, Sergipe tem o menor IDEB do Brasil, tem uma evolução lenta, mais lenta do que a do Nordeste, e por isso não está cumprindo com a sua meta, embora a distância à meta não seja
muito elevada. Bom, o que a gente pode agora discutir é se esse não cumprimento e esse baixo IDEB de Sergipe, ele vem mais de uma questão de fluxo, de uma baixa taxa de aprovação, de uma alta taxa de distorção idade série, ou ele vem de um problema grave nas oportunidades de aprendizado. Bom, esse gráfico aqui mostra a taxa de distorção idade série nos anos iniciais do ensino fundamental para Sergipe. E Sergipe é o estado brasileiro com a maior taxa de distorção idade série das 27 unidades da federação, né? 26 estados e o Distrito Federal. Sergipe está na pior situação, com mais de 25% dos alunos nos anos iniciais já com alguma distorção idade série significativa. Isso aqui certamente é um dos fatores fundamentais que explica o baixo IDEB de Sergipe. Sergipe claramente tem um problema de baixas taxas de aprovação no fundamental anos iniciais. Isso explica parte do seu baixo IDEB. Quando a gente olha para a evolução da taxa de distorção, no entanto, a gente vê que, na verdade, apesar de Sergipe, né, e isso é um resultado impressionante, como que Sergipe, nesse gráfico, aparece como um dos estados brasileiros com melhor desempenho, ou seja, Sergipe foi um dos estados brasileiros que mais reduziu a sua taxa de distorção idade série. Apesar de ter sido o estado que mais reduziu a sua taxa de distorção, chega no final do período com a maior taxa de distorção. Isso quer dizer, obviamente, que Sergipe saiu inicialmente uma taxa de distorção extremamente elevada, porque durante esse período reduziu a sua taxa de distorção em quase 10 pontos percentuais e, portanto, se hoje tem 25, saiu de mais de 35% de taxa de distorção em 2005. Se a gente olha para a proficiência, a gente percebe que, lembrando, em termos da taxa de distorção, Sergipe era a unidade da federação com a mais alta taxa de distorção. Quando a gente olha aqui em termos da proficiência em matemática, Sergipe está numa posição precária, mas não é a pior proficiência das 27 unidades da federação. Ele está ali na posição 25, ou seja, tem 2 estados brasileiros que têm uma proficiência em matemática ainda pior do que Sergipe. O problema de Sergipe, em termos de proficiência, está na mudança. Quando a gente pega a mudança de 2005 para 2017, Sergipe tem a pior variação de todas as unidades da federação. Então, Sergipe tem um fraco desempenho em proficiência de matemática, fundamentalmente porque o progresso ao longo dos últimos 12 anos foi muito lento. Então, em resumo, em termos dos anos iniciais, Sergipe tem um baixo IDEB, tanto porque tem uma taxa de distorção alta, como porque tem uma proficiência em matemática muito baixa, nos 2 casos, entre os piores do Brasil. Mas, para mudar essa situação, Sergipe, no caso da taxa de distorção, Sergipe tem avançado substancialmente e, portanto, mas não em termos de proficiência. Então, o que Sergipe vai precisar fazer é manter a velocidade a alta velocidade com que Sergipe vem reduzindo a taxa de distorção e, portanto, manter a velocidade com que Sergipe vem melhorando o fluxo educacional e
No caso do aprendizado, a Sergipe tem, na verdade, que acelerar de uma maneira muito intensa a velocidade com que tem aumentado a sua proficiência em matemática. Ou seja, no caso da proficiência, Sergipe precisa acelerar muito o seu progresso. No caso do fluxo, da melhoria no fluxo, o que Sergipe precisa fazer é manter a velocidade com que tem avançado nos últimos anos. O que isso significa em termos de relação entre as redes municipais e a rede estadual? A gente sabe que os anos iniciais são oferecidos tanto pela rede estadual como pelas redes municipais. Na verdade, esse gráfico aqui, que mostra a porcentagem da matrícula que é oferecida pela rede estadual, mostra que Sergipe tem, na verdade, uma posição meio que mediana no Brasil, e Sergipe ainda tem alguma coisa como 20% da sua oferta de anos iniciais oferecidos pela rede estadual. A questão é se vale a pena para Sergipe municipalizar essa matrícula. Isso vai depender se as redes municipais estão tendo um desempenho melhor ou pior do que a rede estadual. Então, para checar isso, esse gráfico aqui, nós colocamos no eixo horizontal o desempenho da rede pública e no eixo vertical o desempenho da rede estadual. Então, se um ponto está acima dessa linha tracejada, inclinada de 45 graus, como aquele ponto azul no gráfico está, que representa Sergipe, pontos acima, como Sergipe, eles têm um desempenho da rede estadual melhor do que o desempenho da rede pública. E se ele tem um desempenho da rede estadual melhor do que a rede pública, e a rede pública é estadual mais municipal, isso quer dizer que a rede estadual tem um desempenho melhor do que a rede municipal. Isso quer dizer o seguinte, que a solução para Sergipe municipalizar é problemática, porque, na verdade, as escolas estaduais de ensino fundamental, anos iniciais, estão tendo um desempenho melhor do que as escolas municipais de ensino fundamental, anos iniciais. Então, se Sergipe municipalizar mais, pode ser que Sergipe não vá ajudar muito no tremendo avanço que Sergipe precisa alcançar. Então, nesse caso aqui, é um caso onde o desempenho das escolas estaduais é melhor que o das municipais e, portanto, a rede estadual vai precisar dar muita assistência técnica para melhorar o desempenho das redes municipais antes que Sergipe possa usar a municipalização como um instrumento para melhorar o desempenho nos anos iniciais do ensino fundamental. Bom, então, essa é a mensagem para os anos iniciais, né? Acelerar o progresso no aprendizado e manter o progresso que tem sido bastante acelerado na melhoria do fluxo educacional, né? E apoiar os municípios, muito mais apoiar os municípios tecnicamente, de tal maneira que as escolas municipais possam adquirir o mesmo nível de IDEB que as escolas estaduais já têm, já vai ser uma melhora, e depois que isso acontecer, pensar numa municipalização uma maior municipalização dos anos iniciais. Bom, e os anos finais? Bom, nos anos finais, como a gente viu, Sergipe também está entre os 3 estados com o pior IDEB, ou seja, não tem nenhuma unidade da federação, nenhum estado brasileiro com IDEB nos anos finais pior do que Sergipe em 2017. Quando a gente olha para o progresso ao longo dos últimos 12 anos, a gente percebe
que Sergipe está ali na 25ª posição, ou seja, tem dois estados que tiveram um desempenho pior do que Sergipe. Então, em grande medida, Sergipe está hoje numa situação difícil, exatamente porque progrediu relativamente muito menos do que os demais estados brasileiros e, portanto, explica essa última colocação. Isso pode ser bem visto nesse gráfico, né? Que novamente a linha azul clara é Sergipe, a verde é o Nordeste. E a gente percebe que lá no início do gráfico, né, em 2005, a linha verde e a linha azul, elas estavam uma em cima da outra. Isso quer dizer que em 2005 Sergipe tinha o mesmo desempenho que o Nordeste. Só tem que ao longo desse período, Sergipe passou a ter um desempenho bem inferior ao do Nordeste, abrindo uma diferença grande em relação ao Nordeste. E a gente pode ver que o Nordeste, mesmo que Sergipe tivesse o desempenho do Nordeste, ainda assim não ia alcançar a sua meta, né, que é dada pela linha vermelha pontilhada, e, portanto, para que Sergipe tivesse conseguido alcançar a sua meta, Sergipe tinha que ter caminhado na direção de tirar a diferença em relação ao Brasil, né? Se Sergipe tivesse na linha amarela, que é a linha média brasileira, Sergipe tivesse aproximado da média brasileira, Sergipe estaria perto ou teria cumprido com a sua meta. Como Sergipe teve um desempenho pior do que a região Nordeste, claramente Sergipe não está cumprindo a sua meta de IDEB, e mantida essa tendência, não deve cumprir a meta de IDEB para os anos finais do ensino fundamental para 2021. Bom, mas por que Sergipe não está cumprindo a sua meta? Porque Sergipe está na última posição e tem o menor IDEB dos anos finais no Brasil. Como sempre acontece, o IDEB é uma mistura do fluxo educacional com as oportunidades de aprendizado. O que tem mantido Sergipe nessa posição? Esse gráfico aqui mostra a taxa de distorção e mostra que, como aconteceu nas séries iniciais, também nas séries finais, Sergipe tem a maior taxa de distorção idade-série do Brasil. Nenhuma outra unidade da federação tem uma taxa de distorção tão elevada quanto Sergipe, uma taxa de distorção de praticamente 50%, metade dos alunos, na verdade um pouco mais da metade dos alunos em Sergipe tem um nível significativo de distorção idade-série. Bom, quando a gente olha para o progresso disso ao longo do período, a gente percebe que praticamente em Sergipe essa taxa permaneceu estável. Sergipe tem um dos piores desempenhos do Brasil e que também, portanto, explica essa taxa de distorção tão elevada, tá certo? Então, obviamente, Sergipe começou com uma taxa muito elevada há 12 anos atrás, mas ao longo desse período não teve uma evolução significativa. Quando a gente olha para a proficiência, a gente percebe que o desempenho, né, a proficiência em matemática não está entre as piores do Brasil, é ali um mediano baixo. Mas quando a gente olha em termos da taxa com que isso está progredindo, a taxa com que está progredindo está entre as piores. Ou seja, no caso dos anos finais do ensino fundamental, a maneira de Sergipe deixar de ter o menor IDEB do Brasil, Sergipe vai ter que acelerar tanto a velocidade com que ele está melhorando o fluxo educacional, como ele vai ter que acelerar bastante a velocidade com que ele está aumentando a proficiência dos alunos em matemática e língua portuguesa, né? Porque nos dois casos ele está entre os piores do Brasil. Então,
a mensagem aqui tem que ter uma melhora, tanto uma melhoria na velocidade com que Sergipe tem melhorado tanto o fluxo quanto a proficiência em matemática. Bom, e o que você pode ganhar com uma eventual municipalização? Bom, a gente pode ver aqui que, de novo, como era no caso das séries iniciais, também nas séries finais, Sergipe tem uma posição intermediária em termos do grau de municipalização ou grau de estadualização entre os estados brasileiros. Tem 35%, 40% da matrícula nos anos finais ainda na mão da rede estadual. Será que vale a pena municipalizar? Bom, para valer a pena municipalizar, as escolas municipais têm que ter um desempenho melhor do que as escolas estaduais. De novo, a gente tem esse gráfico mostra no eixo horizontal o desempenho das escolas públicas e no eixo vertical o desempenho das escolas estaduais. Tem uma linha ali inclinada, uma linha de 45 graus, inclinada, tracejada. Pontos acima dessa linha são pontos onde o desempenho das escolas estaduais é melhor do que o das escolas públicas. Como as escolas públicas têm as escolas estaduais e municipais, se as estaduais são melhores que as estaduais mais municipais, é porque a estadual é melhor do que a municipal. Então, pontos acima da linha tracejada quer dizer que o desempenho das escolas estaduais é melhor que o das escolas municipais. Aquele ponto azul pequeno ali embaixo é Sergipe. E ele está ligeiramente acima da linha tracejada. Isso quer dizer que o desempenho das escolas municipais não é melhor que o das escolas estaduais. Na verdade, o das escolas estaduais é ligeiramente melhor que das escolas municipais. E, portanto, a missão da Secretaria Estadual em Sergipe é muito mais de dar a assistência técnica do que propriamente municipalizar, porque o desempenho das escolas municipais ainda é pior que das escolas estaduais. Então, uma simples municipalização não vai ajudar muito Sergipe. Sergipe tem que primeiro melhorar o desempenho das redes municipais para depois poder trabalhar numa maior municipalização no sentido de melhorar o desempenho educacional no Estado. Bom, então, nós já falamos aqui dos anos iniciais do fundamental e dos anos finais, e agora vamos falar um pouco sobre o desempenho de Sergipe no ensino médio, né? Que, como a gente falou lá no início, o desempenho no ensino médio é melhor do que o desempenho de Sergipe no fundamental, nas séries iniciais e nas séries finais, né? Então, o desempenho no ensino médio, como esse gráfico aqui mostra, né? No ensino fundamental, Sergipe está sempre na última posição. Aqui, Sergipe continua entre os estados com pior desempenho, mas não é mais aquele com o pior desempenho. Na verdade, ele está ali numa posição entre 23 e 24, né? E, portanto, tem uns 4 estados que têm um desempenho pior do que Sergipe, né? Quando a gente olha para o progresso, também o progresso está ali muito próximo ali da posição 20, mais ou menos, né? 19 até 21 ali, alguma coisa assim. Então, Sergipe está ali numa posição, vamos dizer, em termos de progresso, ele está numa posição mediana muito baixa, né? Ou numa posição, está entre os piores ali, mas está também entre os medianos com baixo desempenho. Então, Sergipe, no caso da educação média, ele tem uma situação ainda ruim, mas com um progresso já ligeiramente mediano, um mediano baixo, né? Como a meta de ensino médio, como todo o Brasil, né, teve um progresso muito lento no ensino médio, apesar
de Sergipe ter um desempenho relativamente melhor nessa área, né? E a gente pode ver desse gráfico que Sergipe lá em 2005 tinha um IDEB muito parecido com o do Nordeste e chega em 2017 com um IDEB muito parecido com o Nordeste. Então, ao contrário dos anos iniciais, dos anos finais, onde o progresso em Sergipe foi muito mais lento do que o progresso no Nordeste, no caso do ensino médio, o progresso foi muito parecido com o do Nordeste. Mas, como tanto o Nordeste como o Brasil tiveram um desempenho muito fraco, Sergipe está a uma distância muito grande da sua meta de IDEB, que é dada pela linha vermelha pontilhada. A distância de Sergipe para sua meta é muito grande, mas isso acontece com todos os estados brasileiros, mas Sergipe não é diferente. Sergipe não teve um desempenho melhor que o Brasil ou melhor que o Nordeste para que pudesse alcançar essa meta. Bom, mas como a gente falou no fundamental, essa incapacidade de Sergipe de alcançar a sua meta se deve ou a uma dificuldade com o fluxo educacional, dificuldade em melhorar o fluxo educacional, baixas taxas de aprovação, altas taxas de distorção e idade série, ou oportunidades de aprendizado limitadas, né? Então, quando a gente olha para esse gráfico que mostra a taxa de distorção, a gente percebe que certamente a taxa de distorção e baixas taxas de aprovação explicam esse fraco desempenho de Sergipe também no ensino médio, né? Então, isso mostra que, seja nos anos iniciais, seja nos anos finais, seja no ensino médio, uma altíssima taxa de distorção e idade série é certamente um dos responsáveis pelo baixo IDEB de Sergipe, né? Aqui, o progresso na taxa de distorção, Sergipe tem ali um progresso mediano, tem uma pequena redução na taxa de distorção, então é muito parecido com os anos finais do fundamental, ou seja, revendo, tanto nos anos iniciais, como nos anos finais, como no ensino médio, Sergipe tem uma altíssima taxa de distorção à idade série, que era a mais alta do Brasil, tanto nos anos iniciais como nos anos finais, e aqui no ensino médio é a segunda mais alta, né? Em termos de avanço, o que a gente viu é que nos anos iniciais, Sergipe até tem um avanço considerável em termos de melhoria do fluxo, de redução na taxa de distorção. Mas nos anos finais e no ensino médio, essa redução é bem pequena, colocando Sergipe ali numa posição mediana baixa. Tá certo? Então, isso é a mensagem de que Sergipe continua com um fluxo educacional muito emperrado, e essa é uma das principais razões para o seu baixo IDEB. No caso do aprendizado, Sergipe, no caso do ensino médio, não tem um dos piores aprendizados do Brasil. Na verdade, o nível de aprendizado em matemática em Sergipe está na 17ª posição, ou seja, tem 10 estados brasileiros com um desempenho ainda pior do que Sergipe, e Sergipe fica, portanto, numa situação meio que intermediária, né? E em termos de evolução também fica numa posição intermediária. Então, com essa análise toda, fica claro que Sergipe está numa das piores posições nos anos iniciais, nos anos finais e no ensino médio. Nos três casos, a taxa de distorção e idade série ainda é muito alta, e
No caso dos anos iniciais, o nível e principalmente o progresso na taxa, no aprendizado em matemática é muito baixo. E nos outros, esse progresso é mais mediano, mas em todo caso, o que Sergipe precisa fazer é acelerar muito o seu progresso em aprendizado e manter o progresso fantástico que alcançou em melhoria do fluxo nos anos iniciais e acelerar bastante o progresso no fluxo nos anos finais e no ensino médio.